meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 7 da Cova dos Leões, a Cova dos Anjos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho para receber novas notificações, dá um like para ajudar nosso canal e compartilhe esse vídeo. Comenta aí o que você está achando, tá bom? Da lição, isso é muito importante para nós. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Amém. Santíssimo Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e maravilhoso nome. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque mais uma vez nos deu essa oportunidade de nós aqui e os nossos irmãos do outro lado nos assistindo, estarmos juntos para estudarmos um pouco mais da lição da Escola Sabatina. Amém, Senhor. Senhor bendito, reconhecemos a nossa incapacidade de por nós mesmos compreender as coisas. Por isso nós pedimos que a tua presença esteja aqui conosco por meio do teu Santo Espírito. Amém. Que ele seja nosso professor e nos fortaleça na tua verdade. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui com um quarteto, né? Sempre você vê, o Evelano sempre está aqui, né? Irmão Ricardo. E hoje nós estamos com o irmão Mário aqui, apresentando a lição conosco. O irmão Mário é especialista em profecias e ele já esteve em outras lições conosco, né? Deu uma parada e hoje está voltando. Louvado seja Deus. Amém. E o irmão Alexandre. Hoje nós vamos ler o texto aqui, está em Daniel 6,4 para começar. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se acharam nele nenhum erro nem culpa. Irmãos, então vamos comentar essa introdução aí? Olha que interessante. Eu fiz uma anotação do lado aqui do verso aqui. Mesmo não achando nada, né? Que nenhum erro, nem culpa em Daniel e nos seus companheiros, ainda assim acharam, o acusaram e o culparam. Quer dizer, Satanás e os seus anjos e aqueles seus agentes, né? Quando estão determinados a fazer alguma coisa ou a prejudicar os filhos de Deus, ele não necessita achar culpa, né? Ainda assim, ele manobra os seus instrumentos satânicos para poder ratificar os seus desígnios, né? Que é prejudicar aqui os servos de Deus. Verdade. Mas amém que ou eu ou você possamos estar nessa condição, sem ter achado culpa em nós. Se tivermos que sofrer algo ou alguma represália por parte do inimigo, que seja algo no qual nós não possamos estar com culpa alguma perante Cristo, para que as acusações sejam ali indesculpáveis. O que eu vejo aqui, essa ocasião que eles acusaram a Daniel, irmão, se você quer ser acusado, ser acusado igual Daniel. Porque Daniel foi acusado de ser fiel. Eles culparam Daniel de ser fiel. Eles procuraram a acusação contra Daniel dele ser infiel. Como eles não acharam acusação nenhuma dele ser infiel, porque o texto diz muito claro aqui. Então, já que nós não vamos conseguir culpar ele de infidelidade, então vamos culpá-lo de ser fiel. Foi exatamente a acusação foi essa, de culpar Daniel de ser fiel. É a culpa que todos nós devemos ter. Sim. Essa é a culpa, irmão. Todos nós devemos ter, de ser fiel. Porque eles acusaram Daniel de ser fiel a quem? A Deus. Como não conseguiram nenhuma acusação com relação à administração dele, ao reino, nenhuma vírgula, aí isso não tem jeito. Então o único jeito mesmo é nós culpar ele de ser fiel ao Deus dele, porque vai entrar vai contrariar a vontade do decreto. Então ali eles acharam a ocasião de culpar Daniel. Interessante, Vilão, você mencionou aí, eu quero até ler um trechinho com respeito a isso. Eles colocaram a fidelidade de Daniel em comparação com a fidelidade ao decreto do rei, né, para poder achar algo para tentar acusá-lo. E não vai ser diferente, irmãos, não vai ser diferente. E nós estamos bem próximo que isso ocorra.
tá? No livro aqui, Eventos Finais, tá? Essa versão aqui, né, menorzinha, o capítulo fala de sacudidura, mas aqui fala algo bem interessante, fala que a perseguição purifica a igreja. Olha só, eu quero ler para vocês um texto na página 150 desse livro aqui. Fala assim: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. Olha só, a marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, que nem os irmãos mencionaram, Daniel foi acusado de ser fiel a Deus. E o povo aqui mencionado, né, que não vai aceitar a marca da besta, eles vão ser acusados de ser fiel a Deus. Entretanto, vai ter outros que tinham o mesmo conhecimento, que foi alimentado pela mesma luz vindo do céu, né? Mas eles preferiram o quê? Andar nos costumes do mundo. Então, na hora que chegar a prova, vai ser bem simples para ele. Não, a gente vai aceitar isso daí mesmo, a gente vai abandonar Deus mesmo, e vai ser pior, porque depois eles vão trair e perseguir os próprios irmãos, né? Que andava com eles, muitas vezes que comia no mesmo prato com eles, que dormia na mesma casa com eles. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Se aconteceu com Daniel, com pessoas que ele estava convivendo ali, que sabia da vida dele, por que não pode acontecer conosco? É verdade. Eles foram motivados pela inveja, né? A inveja é a filha do orgulho, né? É a filha do orgulho. Então, e o orgulho leva a pessoa à vingança, ao ódio e à vingança. Sim. Então, esses homens estavam cheios disso aí. Eles não conseguiram ser competentes como Daniel, então eles não tiveram humildade suficiente de reconhecer a capacidade de Daniel através do Deus de Daniel, de reconhecer Deus através de Daniel. Não tiveram humildade suficiente. Então, quando a pessoa vê pessoa prosperando em termos espirituais e temporais também, e se enche de inveja, isso é muito perigoso. É muito perigoso. É fatal a levar a pessoa à destruição, a destruir as pessoas. A própria lição aqui, ela diz, né? A gente pode chegar a pensar, algum dos irmãos que está assistindo pode chegar a pensar, o que essa história que aconteceu tantos milhares de anos atrás tem a ver conosco, que é o que o Ricardo falou, o Evilano falou aqui também, a própria lição diz também. Que a experiência de Daniel com a perseguição serve como paradigma para o povo de Deus no tempo do fim, né? Então, como ela serve de paradigma? Novamente, o ponto principal aqui é adorar, é a adoração, é a fidelidade a Deus, né? E a lição ainda fala que a própria história aqui, ela reflete que o povo de Deus, às vezes ele não é poupado das perseguições e nem nada. Deus poderia agir aqui antes de Daniel ser jogado à cova dos leões, mas ele preferiu deixar, né, acontecer, para que quando acontecesse o milagre, né, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição, toda a honra e toda a glória fosse simplesmente de Deus. Amém. Porque era impossível humanamente, vendo, né, quem estava assistindo, que pudesse ser feita alguma coisa humanamente, né? Então, somente para que fosse atribuído algo divino, sobrenatural àquilo que aconteceu. Amém. Porque toda a honra e glória deveria ser dada não a Daniel, por mais fiel que ele fosse, mas toda a honra e glória fosse dada a Deus. Amém. Amém. Então, vamos domingo agora, pessoas invejosas. Eu vou ler para nós Daniel 6, de 1 a 5. Irmão Mário, Gênesis 37, 11. Ricardo, 1 Samuel 18, versos 6 a 9. Daniel 6, de 1 a 5, é isso? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, a fim de que estes príncipes lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes príncipes
a estes presidentes e aos príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei de seu Deus. Olha que coisa impressionante. Amém. Gênesis 37, versículo 11, falando a respeito da história de José. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, verso do 6 até o 9, fala assim: Sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamboris e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares? Que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Então vamos comentar aí, irmão, sobre pessoas invejosas, trazendo até para os nossos dias aí. Se você quiser ler, eu esqueci do livro, pegar o livro, é o Patriarcas e Profetas, na página 649 a 652, fala alguma coisa dessa questão da inveja, cita até aquela questão de Saul, Davi, a inveja de Saul que tinha contra Davi, tentou matar Davi por causa da inveja. E como eu falei anteriormente, a inveja é filha do orgulho. E o orgulho conduz ao ódio e o ódio à vingança. Então foi isso que esses homens foram conduzidos, foi motivados dessa maneira. A inveja os motivou a seguir esse cronograma. Sim. Até eles terem a própria destruição. Que nós não vamos decorrer aqui que em vez dos leões atacarem Daniel, se viraram contra eles depois. Sim. Tem até um texto na própria lição, não vou ler, os irmãos podem ler a sua lição, na História da Redenção, fala que Lúcifer invejou de Jesus, porque foi dada autoridade para Jesus, né? Ele ficou com inveja, né? Com inveja de Jesus. Aí começou a grande batalha no céu, né? Exatamente. A mesma inveja que foi promovida no céu lá através de Lúcifer é o que motiva os homens hoje. É o caráter. É como se transferisse o caráter. O caráter do diabo se transferisse para os homens. Interessante, mas que se vocês falam isso daí, né? Satanás primeiro que invejou, cobiçou, né, o que Jesus fazia, a posição de Cristo, e causou tumulto no céu. Saul, mesmo sendo o rei, invejou um rapaz, um simples soldado, e virou aquele tumulto, aquele inferno também. Os companheiros de trabalho de Daniel também o invejou, né, Maria? E fez aquilo tudo. Isso não é diferente nos dias de hoje, porque Satanás usa desse mesmo método para causar discórdia, para causar problemas, tanto no lar, como também, infelizmente, até na igreja. E olha só, irmãos, eu quero ler um trecho aqui para vocês, dentro do Espírito de Profecia, nesse livro aqui, tá? Atos dos Apóstolos, tá? Aqui o capítulo é Uma Fiel Testemunha, e a página é 549. Olha só o que diz esse texto, irmãos. Se isso daqui não faz sentido, isso não acontece nos dias de hoje com muitas pessoas. Olha só, presta atenção. Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a igreja de Cristo. Veja, a serva do Senhor fala que não é o mundo odiar a igreja, não é o mundo se opor à igreja que ameaça a igreja. Não é isso, ainda continua. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas
mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Ele está falando que a culpa é dos crentes, que a igreja não avança por causa dos próprios crentes, não é o mundo não. Não há maneira, olha só, não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar este testemunho, mas para isso fazer, precisam colocar-se sob o comando de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se com o seu caráter e a vontade deles à sua vontade. Então já começa falando que não é o mundo te perseguindo que a igreja enfraquece. Não. É a inveja, é a suspeita, é a crítica e as vis desconfiança entre os irmãos, né, que Satanás usa para poder fazer as pessoas desviar o verdadeiro foco, o objetivo, que é honrar a Deus. Só que aí fala, né, deixa bem claro, que isso daqui pode ser sanado, isso aqui pode não acontecer, pode ser resolvido se as pessoas se entregarem a Cristo. O caráter deles ser o caráter de Jesus. Mas nem todas as pessoas que adentram as igrejas hoje têm o objetivo de ter um caráter semelhante a Jesus Cristo. Muitos deles querem ter destaque, quer se aproveitar do fato de se dizer cristão para ganhar alguma vantagem, coisa assim do tipo, e não honrar a Deus. É por isso que ocorrem essas coisas, né? As pessoas deixam Satanás tomar conta. É verdade. E o acariciar a inveja, que nem o Ricardo leu aqui no livro Atos dos Apóstolos, ele é somente o princípio do problema da inveja, né? Então, o que nós estamos lendo aqui de pessoas invejosas que invejaram ali Daniel, ele foi somente, não começou naquele momento, né? Essa inveja de Daniel, ela já vinha sendo acariciada há muito tempo, quem sabe há muitos anos já, né? Quem sabe começando com uma pequenina coisa, né? Com uma pequenina inveja acariciada, né? Então, a gente vê no que tudo isso resulta, né? Se esse pecado não for deixado de lado, ele resulta em morte. No início, ele prejudica ali somente aquele que está sentindo inveja. Mas no final, se for acariciado e se não for abandonado esse pecado, ele vai prejudicar não somente a pessoa que está acariciando a inveja, mas o objeto da inveja da pessoa e muitas vezes outros que estão ao redor também, como foi no caso da lição que nós estamos estudando aqui. O que às vezes uma pequena inveja acariciada ele pode resultar, ele vai se avolumando, né, como uma bola de neve que vai descendo uma montanha até que ela se torna um tamanho incrivelmente grande e que vai causar destruição e vai lhe prejudicar muitas pessoas. Então, se hoje você está ainda com essa bola de neve bem pequenininha no coração, o Senhor nos diz aqui pela história de Daniel que esse pecado deve ser abandonado, né, antes que ele vire uma bola de neve tremenda e que vá descer nessa montanha e que cause uma destruição tremenda dentro da igreja nos nossos dias hoje. Exatamente. No livro Educação, na página 56 a 57, obviamente eu vou ler só um pequeno trecho aqui do livro. Pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo, e este era idólatra, José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação. Fiéis para com aquele de quem eram os representantes, a tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda o honrou, e neles um povo pagão, assim como todas as nações que se entretiveram relações, contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Que considerável obra foi a que executaram estes nobres hebreus durante sua vida. Quão pouco sonhariam eles com seu alto destino ao se despedirem do lar de sua meninice,
fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que por intermédio deles Deus pôde cumprir o seu propósito. As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio dos jovens e crianças de hoje. Perdão. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir seu propósito. A maior necessidade do mundo é a de homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amém. Amém. Então, irmãos, o que quer dizer isso? Vamos atualizar o que esse pensamento diz hoje, na atualidade de hoje. Irmãos, esses princípios fortes, firmes hoje, de ser fiel a Deus, hoje vira até, hoje no meio do povo de Deus, é como se fosse uma caretice. Que é isso, irmãos? Ser tão firme desse jeito, isso aí é fanatismo. Obviamente, se Daniel tivesse no nosso meio hoje, ele era chamado de louco, talvez, ou ser um fanático. Talvez fosse até excluído, né? Então, do meio dos irmãos. Então, irmãos, Deus quer que a gente seja firme, independentemente do que aconteça, sem medir com nenhuma consequência. Nós devemos ser firmes. E aqui eu digo a você pode do outro lado estar falando assim, o Evilânio, ele é muito duro, ele é muito duro e falar essas coisas, mas eu vou falar com todo o meu coração aqui e meu entendimento, irmãos, do que eu já aprendi da Bíblia e do Espírito de Profecia. Não escute a voz de nenhum pastor, de nenhum líder, de nenhuma igreja na terra que aconselha você a menosprezar a firmeza dos princípios. A gente sabe que é sorrateiramente, usa de muito a sofisma, alguns usam de muito sofisma, para dar a entender que você está sendo obediente sem você estar. A gente tem que ficar muito atento a isso, que esses homens refinados aí, tem muitos homens aí que são refinados na mão do diabo. Então, fica atento a isso, irmãos. Não escute a voz desses homens, que esses homens estão sendo usados pelo diabo. Pessoas que aconselham você a menosprezar a firmeza de princípio, como Daniel foi firme, e José e outros mais, pode abandonar esses conceitos, que esses conceitos são satânicos. Siga o conceito divino, Siga os princípios retos como seja, na palavra de Deus, e seja feliz, como Daniel foi e José. Agora, segunda-feira, trama contra Daniel. Vamos ler Daniel 6, do 6 a 9. Eu vou ler aqui, irmãos, nos acompanha aí. Diz aqui, ó. Então, esses presidentes e príncipe foram juntos ao rei e disseram assim: o rei, rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães concordaram em que o rei devia baixar um estatuto real e fazer um decreto firme que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se altera. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o decreto. Então, irmãos, qual era o pensamento aí que estava por detrás desse decreto aí? Se os irmãos me permitem aqui, eu analisando a pergunta aqui, a passagem que o Alexandre leu aqui, eu pude notar ali duas coisas, né, para poder discutir aqui. Que esse decreto, ele exaltava Dario acima de Deus, de qualquer Deus, né, ali que eles acreditavam ali, e do Deus verdadeiro também. E era uma armadilha para Daniel. Jesus disse
que somente a Deus adorará e somente a Ele dará culto. Isso quer dizer que Deus é o único que deve ser adorado, né? Jesus disse ali. E Jesus, como Deus também, né, deve ser adorado. O próprio livro do Apocalipse e toda a Bíblia confirma isso também. E isso vale para se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. Ninguém deve ser adorado, né? Ou seja, uma religião pagã, ou qualquer religião que seja. Ninguém adorado deve ser adorado. Somente Deus. E isso valia também para Dario também. Então, dois problemas ali principais. Esse decreto ali, ele mexeu com a vaidade ali de Dario. E aqueles homens ali, eles sabiam muito bem disso. Que se eles mexessem com a vaidade de Dario, ele não iria analisar as consequências, iria ali ratificar esse decreto. E claramente ali era uma armadilha ali, feita por aqueles invejosos que invejavam ali Daniel para poder prejudicar e levar ele à morte. Então a gente só pensando rapidinho assim, então a inveja fez com que os homens fizessem um decreto para destruir Daniel. Olha o que a inveja faz, né? Exatamente. A inveja faz para que persiga os irmãos e persiga, nunca se falou no início, quando ele é fiel. Ninguém persegue relaxado na fé. Não. Relaxado na fé a pessoa encosta. Isso aí não. Exatamente. Sempre a perseguição vem para os fiéis. Exatamente. E aí eles fazem um decreto. Ou uma bula papal, ou saem na comissão de igreja, fazem um decreto e assim por diante. Exatamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz assim: Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Então, pega essa palavrinha aqui, vaidade, a inveja é vaidade. Então, os homens estavam com inveja de Daniel e aproveitaram a vaidade do rei. O rei caiu na cilada, porque a gente sabe que depois ele ficou triste e tal. Até eles até falam, rei vive eternamente, bajulando o rei. Então, eles falam de bajulação. Bajulação como hoje, os bajuladores aí. Hoje a gente vê aquela bajulação de líderes, de pastor um bajulando o outro, aquela coisa infernal, satânica. E os irmãos um bajulando o outro. Irmão, acaba com essa adulação, pelo amor de Deus. Acaba com essa maldita bajulação. Nós não precisamos de bajulação, não. Nós precisamos de verdade, na prática. Exatamente. Então, o que acontece? Aqueles bajuladores, eles aproveitaram da vaidade de Dario, e Dario caiu na cilada devido à vaidade dele. Depois ele fica triste. E agora ele mesmo, a gente vai ver as palavras que ele fala aí, ele me fala, Deus vai te livrar, Daniel. Então, ele ficou triste. Por quê? Porque ele caiu no seu próprio laço, um veneno. A vaidade para nós é um veneno, Então, eu e você, nós temos que banir da nossa vida, pedir a Deus que extermine da nossa vida a vaidade, esse negócio de vaidade, inveja, acabar com isso. Isso acaba com o povo de Deus, com a igreja, acaba com tudo. É um pastor com inveja do pastor, um ancião com inveja do ancião, é um querendo derrubar o outro que, se eu não for ancião agora esse ano, eu vou sair, não quero mais saber de nada. Isso é uma aberração, irmãos. Interessante. É uma aberração. Interessante, irmãos, que os homens lá eles usaram, né, para cima de um rei, né, e esse rei não era um rapaz novo, sabe, que geralmente para poder cair numa conversa dessa, para cair nessa magia da lisonja, né, aí vai lá, toda aquela bajulação, aquela lisonja, nossa, rei, você é maravilhoso, você é inteligente demais, você é isso, aquilo, outro, e o rei, eis que é a parte mais assim que chama muita atenção, porque quando Dario começou a governar, ele já tinha 62 anos. Ele não era mais criança, ele não era um garoto que estava precisando aprender do zero as coisas, sabe? Ele era um homem que já tinha uma vivência. E isso é uma coisa que choca, porque geralmente a gente pensa assim, esse tipo de engodo, né, onde a pessoa é pega, geralmente é o que nós pensamos, geralmente, né? Mas a Bíblia já provou que é o contrário, que não é bem sempre assim. Geralmente a gente pensa que são mais novos que são pegos nisso daí. Nossa, você é tão bom, você é tão bonito, você é tão especial, né? E aí aquilo enche o ego, né? Mas aqui com um homem que já tinha mais de 62 anos, porque ele começou a reinar e mais de 60 anos de vida e caiu no engodo desse. Eu quero ler aqui para vocês, irmãos, Ciência do Bom Viver,
Aqui está na página 498, o capítulo fala de desenvolvimento e serviço. Mas olha o que diz aqui, ó. Algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Olha só, são enganadas por causa disso, não têm firmeza de caráter, né? Continua. Seus planos e objetivos não têm uma forma definida, nem consistência. São de muita pouca utilidade prática no mundo, essas pessoas. Esta fraqueza, indecisão e ineficácia deve ser vencida. Há no verdadeiro caráter cristão uma indomabilidade que não pode ser adaptada e nem submetida sob circunstâncias adversas. Devemos ter fibra moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à corrupção e nem às ameaças. Então é isso que Deus espera, que nem você leu recentemente aqui, Vilani, no capítulo, na página 57 de Educação. Homens que não se deixem comprar, que não se vendam. Não, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz isso, então é isso que vai ser. É isso que vai ser. Ah, mas vamos fazer assim porque você é maravilhoso, você é bom, né? Eu preciso de você aqui do meu lado. Eu falei, não, mas a palavra de Deus diz isso. É assim que nós temos que agir. É assim que nós temos... Porque se nós falamos sim para princípios, se nós dizemos que esses princípios fazem parte da nossa vida, nós temos que viver por eles. Porque senão fica difícil, senão não vai servir de nada a minha vida aqui nesse mundo. Eu vou ser igual mais um, você que nem um barco que no meio da tempestade é levado para qualquer lado, o vento manda para um lado, ele vai, o vento manda para o outro, ele vai. Né? Por isso que eu mencionei a princípio que geralmente quem cai nesse tipo de armadilha, geralmente são os mais novos. Mas aqui pegou um homem com uma certa experiência já, entendeu? E você pode ver que depois ele se tocou, ele falou, nossa, que loucura que eu fiz. E ele tentou desesperadamente salvar Daniel, né? E aí não tinha mais jeito, porque a palavra dele não podia voltar mais atrás. E isso é perigoso, irmãos, porque as nossas atitudes, as nossas palavras, essas coisas são coisas que não voltam atrás. Por mais que eu peça perdão, por mais que lógico, a pessoa perdoa, não tem problema nenhum, pode ter, mas fica a marca. Por isso nós temos que tomar cuidado. Né? Não podemos ceder à cilada de Satanás para poder fazer algo que pode sair eu prejudicado, pode sair prejudicado os outros nesse tipo de situação. E isso é muito, muito, mas muito perigoso mesmo. E irmãos, eu falo para vocês, esse tipo de coisa só acontece, sabe por quê? Porque a gente não segue a orientação direta de Cristo. Porque Jesus falou o seguinte, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que o diabo não se aproveite de vocês. Então, pelo fato de muitas vezes nós, crentes modernos, não fazer isso, não seguir o que Jesus pede, né, para que nós façamos, é o que está acontecendo. Porque se nós fizéssemos o que a palavra de Deus pede, esse tipo de coisa não ocorreria. Satanás não acharia nada em nós. Pode ter certeza. Com a questão dos jovens e velhos, o que acontece é o seguinte. Diz a psicologia, alguns psicólogos, que quando a pessoa avança em idade, se ela não tiver mais firmeza enquanto jovem, e ela seguir aquela linha de pensamento, então quando ela se torna velho, o caráter se torna consolidado. Ele se consolida. Então o que acontece? Fica mais difícil de a pessoa... Ao ver aquele ditado, tem alguns países têm esse ditado, aqui em algumas regiões do nosso país tem esse ditado assim, enquanto a vara é verde, dá para envergar ela. Depois de seca, o que acontece? Aí já não dá mais. Se for envergar, o que acontece? Quebra. Então, a gente pode ver na história bíblica e na história secularizada que uma das maiores atrocidades que foi feita no mundo não foi pelos jovens. Sim. Foi pelos velhos. Porque eles estavam com um caráter consolidado no erro. Entendeu? No erro. Jovens lá, Daniel, aqueles lá, José, tudo jovem. Foram firmes. Daniel com 15 anos de idade, lá, chegou em Babilônia, e tudo jovem, tudo firme. E quem se drogou lá na estátua lá, que é muito jovem também, mas quem foi a maioria? Os velhos. Mais velhos. Os velhos. Vocês entendem? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, você que é jovem, siga firme, porque se você na sua velhice, vai ser mais difícil, é mais complicado. Então,
lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nos dias da tua mocidade. Esse é o conselho. Tem uma passagem aqui, vocês me permitem, que eu não posso deixar de passar direto aqui, dessa parte aqui de segunda-feira, que está no livro Santificação, na página 42 e 43. Está no comentário do Espírito Profecia da lição. Ela diz aqui que o rei nada sabia do ódio desses homens contra Daniel e não suspeitava que esse decreto haveria de, por qualquer modo, prejudicá-lo. Mediante a lisonja, olha lá, eles fizeram o rei acreditar que seria grandemente para a sua honra a publicação desse dito. Com um sorriso de satânico triunfo, eles saíram da presença do rei e regozijaram-se por causa da armadilha que haviam preparado para os servos de Deus. E no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 503, a vaidade é um dos mais fortes traços de nossa natureza decaída. Olha lá. Então, é um dos mais poderosos traços da nossa natureza pecaminosa, é a vaidade, é o que está afirmando aqui no livro. E ele, Satanás, sabe que pode apelar a ela com sucesso. Então, vamos nos ater da vaidade, porque é um dos elementos aqui que está afirmando aqui no Testemunho para a Igreja, que é uma das coisas que Satanás mais usa, né, para poder impulsionar esse traço de caráter no nosso caráter, para poder nos afastar da semelhança de Deus. Verdade. Na parte 42 de santificação, 2 linhas, irmãos, ó. Olha o que levou a inveja e a perseguição de Daniel. Quanto mais irrepreensível a conduta de Daniel, tanto mais ódio despertava contra ele e seus inimigos. Então, quanto mais Daniel se achava mais irrepreensível, mais ódio tinha com ele. Então, irmãos, trazendo para nós hoje, aqueles que querem viver fielmente, padecerão perseguição. Se você está sendo perseguido na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade, é porque você está crescendo na fé. Então vai despertar mais ódio. Pode ter certeza. Se você está recebendo tapa nas costas e as pessoas dizendo, ó, Alexandre, vive eternamente, é porque você está vivendo em pecado. Quando nós é bajulada, é que estamos vivendo em pecado. Então, irmãos, quanto mais você viver, mais você vai ser perseguido. Então vamos lá para terça-feira, a oração de Daniel. É Daniel 6,10, diz assim, ó. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, irmãos, por que Daniel simplesmente não fechou a janela? Porque está escrito, Jesus falou assim, em teu quarto secreto, em secreto seu pai vai te ouvir. Você não precisa nem falar. Por que Daniel, com a janela aberta, saiu o edital, ele poderia, não, eu vou orar, Deus conhece meu coração, Deus ouve minha oração. Eu fecho aqui, ninguém vai saber. Por que ele... Eu acredito assim, Alexandre, que ele fechar as janelas ali e não orar na direção de Jerusalém seria um retrocesso pela pressão externa que ele estava sofrendo. Olha. Isso significa o quê? Se você está caminhando na verdade, fazendo o que é correto, não está sendo ofensivo a ninguém e está glorificando a Deus, nós não devemos retroceder uma vírgula sequer, né? Se você está sendo pressionado a poder abandonar, a poder fazer você deixar uma prática que está honrando e glorificando a Deus, e você retroceder, nem que seja uma vírgula sequer, isso, você não pode fazer isso sem correr o risco de desonrar a Deus. Então já era um costume dele. Se fosse o costume dele orar com as portas e as janelas fechadas, é o que ele faria nesse momento. Aí seria uma afronta, né? Se ele fizesse o contrário, aí seria uma afronta. Sabe onde é que agora eu vou orar com a porta e janela aberta? Aí seria uma afronta, não ia honrar a Deus. Exatamente. Como também o retrocesso seria o quê? Uma afronta a Deus também. Então um detalhezinho. Não é só um detalhe, não. Ele podia fechar. Irmãos, é que a gente lê a história aqui, a gente fala assim, não, Daniel é homem de Deus. Mas se a gente vê-se na época, eu, Alexandre, vou me colocar assim, eu ia chamar o Daniel de fanático. Você é fanático, Daniel? Fecha a tua porta, meu. Pra que você vai trazer o próprio a causa de Deus? Mas igual o irmão falou, ia ser um retrocesso. Foi aquilo que fosse nos dias de hoje, como o Alexandre falou,
Poderia muito bem ser citado esse verso aqui do Mateus 6,6, que é o começo da parte terça-feira, né? Pô, Jesus não falou lá que quando você orar, você fechar a sua porta e o teu Deus que ouve em secreto, ele vai te ouvir e vai te recompensar? Então, talvez seria a mesma artimanha que Satanás usou contra Cristo na tentação. Ele citou as Escrituras para poder fazer Cristo retroceder. Então, mas a situação tem que ser analisada num todo. Sim. O retrocesso é desagradável a Deus. Se você está seguindo numa direção que está correta e honrando e glorificando a Deus, não se deve retroceder um ponto ou uma vírgula sequer. Não pode. Como a Bíblia é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, a gente tem que ver o contexto. O contexto de Daniel é um e o contexto lá é outro. Deus não fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto, mas e as orações públicas? Como é que a pessoa vai orar? Se lá o texto está falando. Quando você for orar, ore em secreto. Não, opa. Então a Bíblia é muito simples. Irmãos, ali, Deus está fazendo uma repreensão. Lembra a repreensão que ele está fazendo naquele contexto lá? Quando tu entrar lá no templo, não entra no centro nos primeiros bancos, não. Os primeiros bancos vão ficar vazios? Por quê? Vocês entendem? A Bíblia é muito simples mesmo. Então, não entra no centro dos primeiros bancos. Aí quer dizer que Deus vai falar, sentar um monte de gente aqui, aí o banco vai ficar vazio. O banco vai ficar todo para trás. Então, tá a repreensão. Quando tu for orar, não fica que nem aquele fariseu lá, que fica lá nas praças em pé lá, não sei o que. Quando for jejuar, fica lá triste, parecendo um jumento cansado. Alguns pegam esse texto fora do contexto e falam, irmão, nós temos que orar em pé. O fariseu, olha que coisa. Não pode orar em pé, deitado, ajoelhado. Ali é um contexto que a Bíblia não está explicando. Então é um contexto, a gente tem que levar a Bíblia em toda a consideração, toda a Bíblia. Então ali é muito simples, ali é um contexto, irmãos. No caso de Daniel ali, ele tinha um costume ali de sempre fazer aquele mesmo processo. Aí ele ia mudar, conforme o Mário já declarou aqui, se ele mudasse de direcionamento, ali ele estava negando a sua fé. Sim. Ele estava negando a sua fé, se ele mudasse de direcionamento, porque ele estava usando o relativismo. E porque todo mundo... O relativismo. É porque todo mundo, já sabia que ele fazia isso. Todos os israelitas que estavam lá sabiam que a janela dele estava aberta para Jerusalém, que ele orava apontado para o templo, seguindo até as orientações como Salomão dedicou o templo, todo aquele que orar, olhando para esse local, para essa direção. Então ele tinha isso no coração, então ele nunca escondeu isso de ninguém, desde novo, nunca escondeu isso de ninguém. Por que depois de velho, só por causa que recebeu uma lei, ele iria voltar atrás, ele iria mudar? Como você falou, o fato do retrocesso seria uma desonra a Deus. Espera aí, quer dizer que no momento de paz você está fazendo isso agora, só que no momento que está tendo uma dificuldade, uma guerra, uma perseguição, você está mudando de posição, você está mudando de atitude? O que está acontecendo com você? Ainda mais depois que Deus fez por ele? Irmãos, isso é algo muito importante. Eu quero ler um trecho aqui, se os irmãos me permitem. Está no livro Testemunho para a Igreja, aqui, só que esse aqui é o volume 6, tá? E fala assim, olha só o capítulo, Obstáculos à Reforma, ou seja, os obstáculos que a reforma encontra. Olha só, página 144. Prestem atenção, irmãos, olha só o que a serva do Senhor disse. Os homens empregarão todos os meios para tornarem menos destacada a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os observadores do primeiro dia da semana. Então está dizendo que as pessoas vão fazer de tudo para que não haja muita diferença entre os do sétimo dia e os do primeiro dia. Ainda continua. Foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventista do sétimo dia, o qual estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não deveria ser salientada, destacada de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar o êxito de nossas instituições. Aí ela continua, não estamos, porém, em tempo de arriar a nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Esta distinta bandeira descrita nas palavras, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, deve ser levada através do mundo até o fim do tempo de graça, ao passo que devem ser aumentados os esforços para avançarmos nos diferentes lugares
não devemos esconder nossa fé para assegurar mais apoio. A verdade deve alcançar as almas prestes a perecer, e caso ela seja de algum modo oculta, Deus é desonrado, que nem você falou. E nossas vestes se encontrará, e nas nossas vestes se encontrará o sangue dos perdidos. Então, eu fico pensando, e se Daniel voltasse atrás, Mara? Não, eu vou esconder todo mundo. Não, tudo bem, eu não vou fazer oração nenhuma, é só 30 dias, né? Eu fico 30 dias sem orar, eu não estou nem falando que Só dá um tempo. né? Só dá um tempinho, eu não vou orar não, vou ficar quietinho, né? 30 dias, tá? E a impressão que ele ia ter sobre... E aquela impressão que ele ia ter sobre o rei de um homem fiel? Já era. Exatamente. Não somente sobre ele, mas sobre os outros também. É. Já era, acabou. Na lama. Eu tô usando uma palavra bem clara aqui, bem moderna. No lixo, ia pro lixo. Todo o trabalho dele é pro lixo. É minha opinião. Se os irmãos discordam, e se alguns irmãos aí discordam, pode comentar do que eu tô falando. Para mim é pro lixo. Todo o trabalho dele é pro lixo. Porque depois, se vocês sabem que está escrito na Bíblia aí, e os irmãos podem conferir, que quando ele, Dario, percebeu que fez loucura, que não prestou atenção no que estava fazendo, fez besteira, ele ficou desesperado, quis salvar Daniel, e depois falou assim, olha Daniel, que o teu Deus te salve, né? Esperançoso que poderia acontecer um milagre, ou seja, aquilo ali causou um impacto nele. Né? E no decorrer da história a gente sabe o que aconteceu, que essa história não é história nova para ninguém, os irmãos sabem que Deus foi honrado. Mas e se Daniel voltasse atrás? Ele não ia para a cova, tudo bem, mas aí o que o Daniel pensava? Nossa, esse homem fala da fé do Deus dele, mas não estou vendo isso tudo não. Exatamente. Entendeu? Eu acho que esse Deus dele é um Deus fraquinho, entendeu? Porque se ele fosse fiel, ele ia ficar firme até o fim. Não, porque a história da Bíblia mostra isso, mostra de pessoas, não só na Bíblia, mas no decorrer da história do mundo até os dias de hoje, mostra a história de homens e mulheres de fibra, homens e mulheres firmes pelos princípios. E isso nós não podemos esquecer, não é verdade? Aqui na meditação matinal de 1977, na página 129, intitulada O Senhor Vem, né? Diz uma grande coisa aqui para nós. Isso que aconteceu na vida de Daniel, né? Ele vai voltar a ocorrer novamente perto do tempo do fim. Olha o que diz aqui. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise aguarda ao mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Quando as leis dos governadores terrestres são postas em oposição às leis do governador supremo do universo, então os que são leais súditos de Deus lhe serão fiéis. Então, o exemplo da vida de Daniel, ele terá que se repetir, já tem que estar se repetindo, na verdade, na minha vida e na sua vida desde agora, né? E terá que se repetir de uma forma muito mais intensa quanto mais se aproxima o tempo do fim. Então, é justamente isso que trata aqui o livro de Daniel, e refletindo já o livro do Apocalipse também. A lei de Deus, ela vai ser colocada em confronto com a lei dos homens, né? Uma lei promulgada para poder fazer perecer os filhos de Deus que querem, ou que vão querer, ou que querem ser leais à lei de Deus. E aí, por isso que Deus nos dá esse exemplo de Daniel. A recompensa que ele deu a Daniel, a exaltação do nome de Deus na fidelidade da vida de Daniel. É isso que terá que ocorrer comigo e com você também, quanto mais se aproxima a volta de Cristo. Mas você vê que alguns vão pensar e falar assim, irmão, eu estou quietinho aqui, mas quando chegar esse dia aí eu vou ser fiel. Mas Daniel só foi fiel na causa dos leões porque ele foi fiel, num detalhe, na alimentação, não recebeu bajulação do rei, deu glória a Deus, e ele foi fiel nos detalhes. Por isso que ele foi fiel na coisa grande, porque ele foi fiel nos detalhes, nas coisas pequenas, foi fiel nas coisas grandes. Então ele se preparou de novo, né? Irmãos que retrocedem hoje em coisas pequenas estão se preparando para receber o selo da bênção. Não vão aceitar o domingo nas suas testas, com certeza. Isso é certeza, irmão. Porque a gente tem que ser fiel nas coisas pequenas hoje. Se eu sou fiel nas coisas pequenas, quando chegar grande eu já estou fortalecido espiritual.
Tem muitos irmãos que falam assim, não, irmão, vamos dar um passo para trás hoje para dar 2 passos para frente. Dê um passo para trás. Se Daniel tivesse dado um passo para trás aqui, ele não seria fiel em nada. E a história dele seria como de Saul, como outros homens. Totalmente contrário. Totalmente contrário. Você falou dos hábitos da temperança. Daniel e aqueles companheiros dele, o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram fiéis uma boa parte. Logicamente a gente sabe que a somatória de tudo, a somatória de todas as coisas nessa terra em relação a ser fiel é plena confiança em Deus. Mas a gente sabe que tem os ramos da fidelidade que faz um elo, um conjunto. E um deles é a temperança. Os hebreus cativos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Em meio às sedutoras influências das luxuosas cortes de Babilônia, permaneceram fiéis. A juventude de hoje se acha cercada de engoldos que os convidam à condescendência consigo mesmo, especialmente em nossas cidades grandes. Toda forma de satisfação sensual se torna fácil e convidativa. Aqueles que, à semelhança de Daniel, se recusam a contaminar-se, colherão a recompensa dos hábitos temperantes. Com sua maior capacidade de resistência física e aumentado vigor, possui um banco de onde sacar nos casos de emergência. Então, o que acontece? Os hábitos temperantes vai dar mais claridade mental na pessoa, uma mente mais clara em relação às coisas de Deus. Uma mente entorpecida, uma mente intemperante, entorpecida, ela vai ficar como se fosse um bêbado. É como se fosse um bêbado. Sim, anuviada, os olhos anuviados não conseguem enxergar bem, então a mente fica anuviada, não consegue ter discernimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos interesses divinos. A gente vê pela história bíblica muitos atos intemperantes poderiam ser evitados se não tivessem praticado a intemperança. Eu posso citar alguns aqui, dar um aqui. O rei lá decepou a cabeça lá de João Batista. Não pode falar para mim, se ele tivesse se controlado, não teria acontecido isso. Exatamente. Então, os hábitos da intemperança levou aquilo, fortaleceu. Então, a pessoa, os filhos de Deus hoje são aconselhados a seguir a disciplina de Deus e nos hábitos da temperança. Isso. A temperança inclui tudo, né? Não é só no comer. Nós, adventistas do sétimo dia, nós estamos em todas as frentes. O hábito de ver bem, de ouvir bem, de comer bem, de se vestir-se, de vestimento, a recreação, em todas as frentes. Não é se inclinar para um lado e relaxar no outro, não. Tem pessoas que falam assim, que nós não devem ser mais cristocêntrico, não é assim não. Tem que ser cristocêntrico, doutrinário, disciplinado, temperante em todas as frentes. É isso que Deus quer. Lá em Apocalipse capítulo 13, irmãos, está citando a respeito de uma marca da besta, né? Que será colocada na testa daqueles que forem fiéis à adoração da imagem da besta. E lá cita que não se poderá comprar e nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta, correto? Esse comprar nem vender não significa que as pessoas não poderão comprar e nem vender propriedades, terrenos, nem nada. Mas principalmente comprar comida, irmãos. Na mesma questão aqui que foi a vida de Daniel. Então, muitos naquele dia lá vão usar o fato do estômago, da alimentação, para poder se desculpar, para poder receber a marca da besta e poder comprar comida, irmãos. Não é propriedades nem nada. Comida para poder alimentar ele e, de repente, os seus filhos ou a sua família. Então, a gente vê já desde agora como é importante essa questão. Nós não sermos dominados pelo nosso estômago e podemos exercitar a fé em Deus, como Daniel exercitou ali durante toda a sua vida. Chegou um ponto ali em que Daniel dependia única e exclusivamente de Deus para livrá-lo. Da mesma forma lá, fazendo um paradoxo do Apocalipse 13 também, né? Os salvos ali que não receberem a marca da besta deverão
depositar a sua fé única, exclusivamente e totalmente em Deus, até mesmo para se alimentar, Sim. para alimentar a sua família. Então a gente vê como essa questão é importante, né? Como foi na vida de Daniel, logo no capítulo 1, até agora a gente vê se desenrolar, mas a entrega de Daniel, a confiança de Daniel para ser totalmente dependente de Deus em tudo, do mesmo jeito que terá que ser nesse tempo de crise aqui que está para assolar a Terra. Exatamente. Eu corrigindo o pensamento meu aqui, eu falei aqui, nós Adventistas do Sétimo Dia, que tem que estar em todas as frentes, a questão de ser cristocêntrico, nós temos que exaltar a Cristo em todas as frentes. Corrigindo só o pensamento aqui, irmãos, nós devemos sim ser bem cristocêntricos. Temperança, centralizar Cristo na temperança. Cristo foi temperante, centralizar Cristo. Na doutrina, centralizar Cristo na doutrina. Então, nas profecias, centralizar Cristo nas profecias. Então, Cristo é o centro de todas as coisas. Sem Cristo, aí não há nada. Sem Jesus, não há nada. Então, nós devemos centralizar Cristo em todas as coisas. No vestimento, no comportamento, em tudo. Em tudo. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas, irmãos. Quarta-feira, na Cova dos Leões, nós não vamos ler o texto, irmãos, mas vocês conhecem a história. Capítulo 6, Daniel, do 11 a 23, fala dessa história na Cova dos Leões. Então vamos comentar esse acontecimento aí. Eu vi duas coisas aqui importantíssimas ali, naquilo que o rei Dario falou ali. A primeira frase dele foi o seguinte: e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Né? E depois ele chamou Daniel, servo do Deus vivo. Quer dizer, Dario foi, nessa passagem aí, ele foi obrigado a reconhecer por 2 vezes o Deus verdadeiro de Daniel. Então, mas ele reconheceu assim por nada? Não. Ele reconheceu através da vida de Daniel, que ele conhecia a vida de Daniel e conhecia a fidelidade. Ele percebeu que Daniel servia a um Deus diferente de todos aqueles deuses dele ali. Ele servia a um Deus que era vivo, que não estava morto, que não era uma idolatria, um ídolo qualquer. Era o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Ele foi obrigado a reconhecer, mediante a vida de Daniel e tudo aquilo que aconteceu com ele ali. Sim, e outra coisa bem interessante, que Daniel, irmãos, ele não se acovardou, mesmo em frente à morte. Ele sabia que cair na cova dos leões é morte certa. Ele falou, não, eu mudo de ideia, ele não fez nada disso. Ele falou, não, tudo bem, não vou me acovardar, né? Vou permanecer até o fim, né, com o meu objetivo. Assim como os amigos dele, quando aconteceu, tiveram que provar a fé diante de Nabucodonosor, quando foi a fornalha, falou, nós vamos permanecer até o fim fiéis. Mesmo que eu morra, eu não vou desonrar a Deus. Foi a mesma coisa com Daniel, né? E o próprio Dario reconheceu que o seu Deus te salve, né? Que o seu Deus te livre, porque eu não posso mais voltar atrás, porque a lei dos médios e os persas, quando é promulgada, não se retorna, mesmo que seja injusta, não volta mais atrás, não tem mais jeito, né? E ele sabia disso. Ele falou, e eu também não vou voltar atrás também não. Eu vou ficar firme até o fim, aqui eu não vou pedir clemência, nada não, porque eu sei o que eu estou fazendo, que é certo, que é justo. E nós temos que ter essa mentalidade, irmãos, como filhos de Deus, como candidato ao céu, nós temos que ter essa mentalidade. O grande conflito, eu só não me recordo da página agora, fala o seguinte, nós devemos fazer o que é direito, porque é certo, e deixar com Deus as consequências. Então, a sua consciência, Mário, a sua consciência, Vilani, Alexandre, tem que estar tranquila do que está fazendo, que está fazendo é a vontade de Deus, que está lá, Deus mostrou pela sua palavra que é aquilo que você tem que fazer. E se não te acusa, você tem que continuar mesmo. Agora, imagina só, você ter que fazer algo que aquilo está te incomodando, falando, não, mas não é certo isso, rapaz. Não é certo. Ah, mas eu vou fazer, né, para poder ter amizade com as pessoas. Deus vai ser honrado com isso? Não. E mesmo se Daniel fosse morto aqui, tá? Era lucro do mesmo jeito, como Paulo falou, morrer é lucro se for o caso. Tá? Ele permaneceu firme até o fim. E o rei mesmo ele sabia, né? Ele sabia que Daniel era fiel,
Ele sabia que Daniel era fiel, que Daniel não iria voltar atrás. Ele sabe que Daniel não sabia que Daniel não ia voltar atrás. E Daniel foi, né? Tem um texto aqui embaixo, ó. Na própria lição, né, o autor ele destacou aqui, é do Espírito de Profecia. Deus não impediu que os inimigos de Daniel o lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar seu propósito, seu objetivo, né? Mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Tá aí? Aqui na página 526 e 527 do Testemunho para a Igreja, volume 5, diz assim: exemplos de heróica fidelidade a Deus. José, quando honrado pelos egípcios, não dissimulou sua fidelidade a Deus. Elias, em meio a geral apostasia, não procurou esconder o fato de que servia ao Deus do céu. Os profetas de Baal eram em número de 450, seus sacerdotes 400 e seus adoradores eram milhares. Todavia, Elias não procurou dar a impressão de que estivesse do lado do povo. Solenemente permaneceu só. A montanha estava lotada, com o povo cheio de ansiosa expectativa. O rei chegou, todo cheio de pompa, e os idólatras, confiantes no triunfo, deram vivas em alta voz, mas Deus havia sido grandemente desonrado. Um homem, e apenas um, surgiu para reivindicar-lhe a honra. Com voz clara, como de trombeta, Elias dirigiu-se à vasta multidão. Até quando vocês vão cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ou sirva a Deus, ou sirva o diabo. Escolhe. Então, é assim que Elias falou lá. E eu digo com você, e quando a gente aponta um dedo para frente, né, tem 4 apontados para a gente, né, eu só não posso apontar os 10 para mim. Mas eu e você, se nós não seguirmos essa mesma situação aqui, nós vamos se perder. Ou segue a Deus, ou segue o diabo. Não tem conversa, não tem meio termo não. Conosco, com Elias foi assim na época dele, e conosco também é assim. Hoje, agora, nesse exato momento. Irmãozinho, pastor, você que é líder de igreja, fique muito atento. Decida quem você vai seguir. Se é a Deus ou ao diabo. Então você vai ter sua recompensa. O céu ou o lago de fogo. Eu e você. Então, pode pegar um pensamento aí, mas eu tenho uma outra página, tem um outro pensamento aqui que diz assim: coisa alguma se ganha pela covardia ou pelo temor de que se venha a saber que somos o povo de Deus, observadores dos seus mandamentos. Ocultar nossa luz, como envergonhados de nossa fé, só resultará em revés. Sim, é derrota. Aí você sabe, se você quiser ficar camuflado aí como adventista sétimo dia, não sei se eu sou, não sei se eu... Não, decide não. Vilânio, isso é uma coisa muito séria, porque tem pessoas que pensam, não, eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada, né? Vou ficar quietinho aqui, daqui a pouco eu vou... Não, e eu vou sair vitorioso nessa. Não, vai sair derrotado. Vai ser derrotado. Porque se você oculta, se você esconde, se você oculta a sua fé, você foi... Já acabou, o inimigo já ganhou. O inimigo já ganhou de você. Era isso que ele queria mesmo. O objetivo era esse, era fazer você ficar quietinho no seu canto, você não demonstrar a sua fé, você tentar se parecer mais com os outros. Era isso que ele queria. Por temor de perder sua vida, vou usar esse termo. Né? Era isso que ele queria mesmo, e por isso que a pessoa perde. Por isso que ela falou, a pessoa perde. Mas não, a pessoa é vitoriosa quando Deus é honrado. É isso que nós temos que ter em mente. Nós viemos a esse mundo, a nossa existência, irmãos, nós não estamos aqui somente para, como muitos vêm aqui, somente caminhando, como se não tivesse motivo a sua existência. Nós temos uma obra a fazer. Então, quando eu testemunho da minha fé, com a minha vida, se o meu sangue for derramado para testemunhar da minha fé, testemunhar da minha fé, a minha obra foi concluída e Deus foi honrado, porque o meu objetivo, o seu objetivo tem que ser honrar a Deus, custe o que custar. A gente pode observar, tem uma observação aqui, de que a gente pode imaginar ali o reino de Deus e o domínio do inimigo como um muro dividindo os dois lados, né? De um lado, Deus apelando para que você tome uma decisão favorável a ele, e do outro lado, Satanás simplesmente de braço cruzado somente observando. Por quê? Porque você está em cima do muro.
Satanás só vai fazer alguma coisa ali para se desesperar quando você quiser pular desse muro para o outro lado. Enquanto você está em cima do muro, você já está do lado dele. Então ele não se preocupa. Ele vai se preocupar a partir do momento que você ameaçar pular o muro para o lado de lá. Mas enquanto você está em cima do muro, já é dele, o muro já é dele também. Então você tem que se preocupar, nós, né, temos que nos preocupar em avançar na direção do reino de Deus. Amém. Ficar em cima do muro já é a posição em que Satanás ali não se preocupe, não se preocupe. Você já está do lado dele, em cima do muro. Exatamente. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da igreja, são subordinados ao seu poder e à sua providência que tudo domina. Pode mover o coração dos estadistas e desviar a ira dos amotinados e dos adversários dos que aborrecem a verdade. Aborrecem a Deus, sua verdade e seu povo. Como se desviam as correntes dos rios, se assim o entender convenientemente. Deus entender que é conveniente, ele vai fazer isso. A oração move o braço da onipotência, aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará a favor de seu povo, se este lhe suplicar com fé. Restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo. E todos que aceitarem estejam preparados para o conflito. Então o que acontece, irmãos? Deus ele faz conforme é conveniente para ele. Deus ele sabe todas as coisas, nós não sabemos. Aí tem muitas pessoas que indagam, por que fulano morreu, por que isso, foi aquilo, tal. Irmãos, a gente vê a história bíblica. Os crentes parar com isso. A gente vê a história bíblica. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo morreu lá, dormindo num soninho gostoso? Foi isso que aconteceu com ele? Não, ele foi decapitado. Não importa o jeito que você morra. Importa se você morrer em Cristo ou viver com Cristo. Se você vai ser atropelado, se você vai ser esfolado, não importa, irmão. Morte é morte. Então, ninguém deseja isso, né? Morrer dessa forma aí, com sofrimento e tal, essas coisas, né? Então, mas João Batista foi decapitado também. Os discípulos, um foi jogado em cima do templo, outro foi arrastado à espada, outro foi morto à espada, e assim por diante. Então, o importante aqui não é morrer e nem viver. O importante é viver com Cristo e morrer em Cristo. Amém. Isso é que é importante. Amém. Isso é importante. Quinta-feira agora vem a vindicação. Daniel 6, 24 a 28, irmãos, ó. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles quebraram todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço decreto que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído e seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva e resgata e opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Quem livrou Daniel do poder dos leões? Esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então vamos comentar essa vindicação, irmãos. Aqui o livramento do Senhor, ele é proporcional, né? A gente observa aqui, proporcional até o ponto onde ele permite. Por exemplo, Deus poderia ter livrado aqui Daniel, como nós comentamos no começo, desde o início, muito antes dele ser jogado ali na cova dos leões, muito antes de ser promulgado o decreto. Ou alguém duvida de que Deus poderia ter inspirado a mente de Dario ali na hora e ele ter percebido na hora o que aqueles governadores estavam tramando ali, que estavam tramando como Daniel? Lógico que ele poderia. Ele fez com Nabucodonosor, ele deu sonhos a Nabucodonosor e tudo mais. Ele poderia ter feito isso. Mas muitas vezes Deus permite que os seus inimigos eles vão até um ponto, né, em que a glória de Deus pelo livramento vai ser maior ainda quanto mais fundo for a obstinação dos servos de Satanás em prejudicar os filhos de Deus. Então é proporcional. Nós vemos isso também na história de Davi, né?
Não chegou a um ponto ali de que humanamente era impossível um menino, um garoto derrotar aquele gigante de mais de 3 metros de altura? Então Deus permite que chegue a um ponto em que a vitória dele, a honra e a glória do seu nome será maior ainda pelo ponto em que os servos chegaram ali. Então a honra e a glória de Deus foi extremamente glorificado Deus naquele momento ali. E o rei deu o testemunho sobre Deus de que ele atestou através de um outro decreto agora, né? De que o Deus de Daniel era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Sim, ele só errou no ponto que quem não adorasse a Deus seria morto. A Bíblia fala nem por força nem por violência, né? Ele só errou nisso. Isso. Mas Deus compreende, porque como ele não tem luz, né? Exatamente. É conforme a luz, né? E o mesmo fez Nabucodonosor, mas na medida que foi aumentando a luz dele, você vê que Nabucodonosor dá um decreto, depois dá outro decreto. Quem quiser seguir a Deus voluntariamente quando verdadeiramente ele aceita, né? E tal, ele se converte aí. Deus converte ele aceita a palavra de Deus. Ele diz, quem quiser voluntariamente pode, né, seguir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, né? Ali realmente ele mostrou a realidade dos fatos como deve ser, né? E o rei Dario deu esse decreto aí, mas nós sabemos que houve algumas coisas aí que até nesse questionamento da lição aqui 6 fala porque as mulheres e as crianças lá foram jogadas também lá na cova, né? Dos leões, né? Deus sabe todas as coisas. Na história bíblica, lá em Sodoma e Gomorra, as crianças saíram fora ou foram sapecadas também no fogo? No fogo enxofre? Foi também. Então, tem muitos questionamentos na história bíblica que a gente fica fazendo assim, mas nós somos humanos, e Deus é divino. Deus compreende todas as coisas, o princípio e o fim. Todos os detalhes ele compreende. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos os motivos reais e tal, mas a Bíblia dá luz sobre essas questões. Deuteronômio 24, versículo 16, a gente fica se perguntando por que Deus fala aqui dessa maneira e lá foi agir daquela outra maneira. Vamos ler esse texto aqui para ver aqui. Deuteronômio, eu li aqui, deixa eu ver aqui, marcar na minha lição aqui, 24, verso 16. Vamos olhar o que diz lá. Olha como é interessante esse texto aqui. Diz assim: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Não está escrito isso aqui? Tá. Mas lá, como foi que aconteceu lá? Não foi jogado lá aqueles que convenceram Dario a baixar o decreto? Não foi lançado eles, suas mulheres e também seus filhos? Lá? Aí a pessoa te pergunta, mas por que isso? Irmãos, Deus manda em tudo. Se Deus permitiu isso. E o rei também tem que levar em consideração o rei, a questão do rei também, que ele tinha o livre-arbítrio dele. Sim. A compreensão, a luz dele. Então, a pessoa ia dizer assim, a questão do livre-arbítrio. Se não ocorrer isso, não existe livre-arbítrio. É só fingimento, livre-arbítrio. Deus ele permite o homem usar o seu livre-arbítrio. Por que que assalta, por que que estrupa? Sim. E outra coisa interessante, se você permite, é que Deus falou isso aí, estava falando para os israelitas, né? Estava falando para os israelitas aí, esse relato, né? Olha, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Os israelitas tinham essa a luz. Essa concepção. Os israelitas tinham isso, tinha essa compreensão que cada um paga pelo que fez. O seu filho não pode ser cobrado pelo pecado. O filho não pode ser cobrado pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Isso é a lei de Deus. Só que os pagãos, né? Os médios e os persas não tinham essa visão. Essa mentalidade. Nesse caso, não. Eles não tinham. Ele falou, não, vai pagar todo mundo junto. Que a ideia deles era fazer um sofrimento ser maior ainda. Né? Falou assim, ó, tá vendo? O sofrimento está morrendo por tua culpa. Então, era algo que eles faziam para talvez até intimidar a nação. As pessoas, a nação, para que, ó, você vai cometer crime, não vai ser só você que vai morrer, não. Vai morrer seu filho, sua família também vai pagar. Sua família toda vai pagar. Então, era uma mentalidade deles, né? Apesar que não é correta, a gente sabe disso, não é correta, porque Deus deixou bem claro que não é justo isso. Mas era a mentalidade deles, era a lei deles e era desse jeito que eles viviam. Então isso não foi novidade nenhuma, o Dario mandar
mandar esses homens para a cova junto com seus filhos, suas esposas né? Destruir todos Destruir eles. todo mundo. Eu fico pensando, imagina a tristeza desses homens na hora, né? Olha só a loucura que eles fizeram. Agora meu filho está morrendo também. Porque diz a palavra de Deus que esses homens, eles não estavam nem... Mal estava caindo, os leões já voaram em cima deles, já foram quebrando os ossos já. Né? Foi uma coisa sobrenatural já com os animais. Porque geralmente as pessoas caem para depois os animais avançar. Não, diz que eles foram em cima já, né? Esperando, já caindo, foi abocanhando, já quebrando ossos. Então era algo terrível, terrível. E outra coisa, sabe, irmãos, que me chama a atenção, não é agora esse fato, mas o nome de Deus foi honrado por causa do testemunho de Daniel. Ele só falou isso, o Dario só falou isso porque Daniel foi fiel até o fim e Deus ali aproveitou esse momento. Porque nós estamos batendo essa tecla novamente. Se Daniel voltasse atrás, não, eu vou fechar a janela, né? Eu vou fechar a janela, não tem problema nenhum, eu vou deixar tudo fechadinho, aí eu oro, né? Provavelmente Daniel, 3 vezes por dia. Não, eu não vou orar 3 vezes por dia, eu vou orar só de noite, na hora que eu for dormir, ninguém vai estar me olhando, né? Entendeu? E se ele fizesse algo para minimizar, se é que pode usar esse camuflar, minimizar as coisas, para poder ficar bem com ajeitar as coisas, conforme nós brasileiros, dar um jeitinho, dar um tal do jeitinho. Para ficar bem, ele poderia muito bem não passar por isso, quem sou eu para dizer que não? Só que uma coisa é clara. A influência que ele teve ali sobre aquele homem, sobre o reino todo depois, por causa que até o decreto que contou toda a história, começou a dar o testemunho, porque assim como Nabucodonosor deu testemunho do que Deus fez, e o Dario também deu testemunho do que Deus fez. Então, nós temos que pensar nisso. Será que vale a pena, irmãos? Eu só quero deixar uma passagem bíblica aqui, irmãos. Mateus 5, verso 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus falando isso para nós. Olha, brilhe a luz de vocês, né? Quando fala luz, nossa, não é que a gente tem luz, a gente não tem luz nenhuma, né? Nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus. Ou seja, quando fala luz, fala o seguinte, olha, que as suas boas obras, né, movidas pelo Espírito de Deus, deixe trabalhar, deixe brilhar, honre a Deus no seu viver a cada dia, para que as pessoas, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas na igreja, no seu trabalho, ao ver sua boa conduta, seu comportamento, talvez ver o que você era antes e ver o que você é hoje, eles falam, realmente Deus é poderoso, Deus faz milagres, entendeu? Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui a passeio, nós temos uma missão a cumprir, né? E essa missão é honrar a Deus com a nossa vida. Então aqui a lição tem muitas coisas para passar para todos nós na atualidade. Sim. Então o que acontece? Aqueles homens, aquelas autoridades acusou Daniel, não foi? E eles eram autoridade, não eram autoridade lá no governo Medo-Persa? E a Bíblia não diz que a gente seguir as autoridades, a Bíblia diz lá no Novo Testamento. Exatamente. Fala que nós temos que seguir as autoridades constituídas. E agora? Exatamente. Se alguém está esse texto para Daniel. E a maior autoridade de quem é? É Deus. Sim. Então, mas se deu conflito com a palavra de Deus, filho. Então tem que seguir as autoridades. Mas a autoridade é Deus. Então, a primeira autoridade. Então, o que acontece? A autoridade do universo todo. O que acontece? Aqui nós temos que deixar bem claro. Deus nos ama eternamente. Jesus nos ama eternamente. E faz o impossível para nos salvar, faz tudo. Mas não podemos negar um fato, irmãos. Esse fato nós não podemos negar. Seja eu uma autoridade ou não, uma pessoa simples do povo ou não, todos vão ter a sua justa recompensa. Olhe bem aqui você que é autoridade. Você que é autoridade. Não se julgue porque você tem autoridade, você não vai sofrer as consequências não. Seja ela positiva ou negativa. Se você realmente decidir seguir a Deus, sua recompensa vai ser a recompensa eterna. A recompensa da eternidade está ao lado de Jesus. Se não for ao outro lado, você vai queimar no lago de fogo, junto com o diabo. É isso mesmo, vai queimar no lago de fogo. Só temos essas duas recompensas, eu e você. Ou o céu com Jesus, ou o lago de fogo com o diabo. O resto é conversa fiada. Eu queria destacar uma coisa aqui, ainda voltando num assunto aqui
dos familiares ali, daqueles transgressores ali, é uma coisa que a gente não pode deixar passar assim. Muitas pessoas confundem o que a Bíblia condena com o que a Bíblia ordena e com o que a Bíblia relata. Nesse caso aqui, a Bíblia está relatando o que Dario fez. Ela não está aprovando o que Dario fez. Exatamente. Ela está simplesmente contando e relatando. O fato histórico. Certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar. Dario não era o povo de Deus. Dario não era um servo de Deus. Pagão. Apesar de ele ter reconhecido aqui que o Deus do céu, o Deus de Daniel, era um Deus vivo, ele não era um servo de Deus. Então, a Bíblia não está relatando o procedimento de um servo de Deus em que Deus ordenou que ele fizesse isso. Sim. Não é isso que está acontecendo aqui, né? Mas por outro lado também, a gente sabe e vê aqui nesse relato aqui que toda uma família sofre às vezes pela decisão errada de um membro sequer. Então, uma decisão errada que eu tomo ou que você toma, ela afeta o seu círculo familiar, o seu círculo de irmãos espiritual todos. Todos vão sofrer com a sua decisão errada. Do mesmo jeito que aconteceu com a família ali daqueles que intentaram contra a vida de Daniel. Hoje no nosso mundo também é a mesma coisa. Se você decidir ir para as drogas, se você decidir abandonar a igreja, se você decidir ir para o mundo, cair nas garras da sensualidade, né? Alterar a sua sexualidade ou viver num mundo de orgias, isso vai afetar todo o seu círculo familiar, todos os que te amam. Vai afetar o seu círculo também de irmãos na fé. Todos aqueles que se importam com você vão sofrer junto também. Então fica eu queria ligar esse paradoxo aí também. Isso aí é muito importante. A gente pode ver, como você falou aí, uma ênfase maior. Daniel não era cativo, não era fiel? Se ele cativo era fiel, ele vinha da linhagem nobre, e quando ele estava em Jerusalém, como era que ele não era? É verdade. Se tinha toda a liberdade. Se cativo ele era do jeito que era, imagina livre. Então, o que a gente pode perceber aqui, Daniel não tinha culpa nenhuma de estar lá em cativeiro, mas foi consequência do pecado do povo de Israel. Sim. Foi o povo de Israel. Mas ele foi lá para a Babilônia com um objetivo. Deus levou ele para lá, no meio dos pagãos, para ser luz, e ele foi uma luz. José no Egito foi uma luz. Sim. Então, aonde os servos de Deus fiéis vão, eles são a luz. Deus leva, mesmo no cativeiro, numa situação terrível, leva lá para ser luz no meio das trevas, iluminar e as pessoas conhecerem a verdade. Como esses reis, esses monarcas conheceram a verdade e se converteram ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, Deus vivo, né? Então, irmãos, para nós terminar aqui, eu vou ler um pensamento aqui na sexta-feira, baseado em Hebreus 11. O capítulo que pode ser chamado de Galeria dos Famosos afirma que os profetas, entre outras realizações, fecharam a boca dos leões. Hebreus 11, 33. Isso é maravilhoso, mas devemos ter em mente que os heróis da fé não são apenas aqueles que escaparam da morte como Daniel, Sim. mas também aqueles que sofreram e morreram corajosamente, como Hebreus 11 também observa. Deus chama alguns para testemunhar por meio da sua vida e outros por meio da sua morte. Portanto, a narrativa do livramento de Daniel não sugere que essa libertação seja concedida a todos, como aprendemos com a multidão de homens e mulheres que foram mártires por causa da sua fé em Jesus. Contudo, o livramento miraculoso de Daniel mostra que Deus governa e, por fim, livrará todos os seus filhos do poder do pecado e da morte. E isso fica claro nos próximos capítulos de Daniel. Então, irmãos, nem sempre uma pessoa vai ser livrada como Daniel. E às vezes as pessoas confundem, irmão, faz uma confusão tão grande. Eu sempre gosto de falar para a Patrícia, se eu prosperar, as pessoas vão dizer, o diabo está te prosperando. Se eu cair na miséria, eles vão falar assim, a mão de Deus está pesando em você. Então, todo lado o diabo vai te acusar. Então, a gente deve estar com a mente segura em Deus. Estou fazendo o que é certo, porque é certo, como o Ricardo falou, como está escrito. Fazer certo o que é certo e deixa a consequência com Deus. Porque de todos os lados, o povo vai dizer. Se você for fiel e você sofrer algum acidente, olha lá, Ricardo, Deus não está com você. E se você for fiel, você prosperar, o diabo está prosperando, Ricardo. Então, de todo jeito, vamos acusar. Isso aí é uma cegueira espiritual. Paulo foi um campeão da fé. Um campeão da fé. E se você olhar o relato deles, foi apredejado, foi jogado não sei da onde, sofreu naufrágio, chibatadas e mais chibatadas, e não sei o que, e tantas coisas mais. E aí?
E estava com o diabo ou estava com Deus? E Jó, os amigos, Jó. ó, você está com pecado, Então, Jó. quem estava era eles. Você está indo contra Deus. Quem estava era eles contra Deus, né? Tá vendo? E João Batista, fez o que João Batista fez. Tá. Então, e muitos outros. Irmão, a Bíblia ela é muito simples de se entender. Quando a pessoa procura um relacionamento com Deus, ela compreende a Bíblia com simplicidade. Agora, se a pessoa não quer compreender, usando de desculpa esfarrapada, para querer achar alguma brecha que condenar os relatos bíblicos, não, isso aí não vai dar certo. Você vai se atrapalhar cada vez mais, vai ficar cada vez mais entorpecida a sua mente e a espiritualidade. Ela é muito simples, a Bíblia. Não importa, gente, nós somos instrumentos da obra de Deus, e Deus vai usar conforme é conveniente, é assim. Agora a pessoa, eu vou livrar a pessoa da morte. Tem alguns relatos que Deus fala que dá descanso, o servo de Deus ao morrer, ele foi livrado, foi da vida desse mundo, terrível aqui. Foi livrado, foi desse mundo, terrível. Dormir no Senhor está garantido, está sossegado. Outra coisa interessante aqui, irmãos, que nesse texto, é o último parágrafo que fala assim, por fim, né, contudo o livramento miraculoso de Daniel mostra que Deus governa, e no fim, por fim, livrará seus filhos, né, do poder do pecado e da morte. E isso fica claro nos próximos capítulos de Daniel. Bom, irmãos, Deus já está livrando, tá, os seus filhos do poder do pecado. Amém. Ele já está livrando, ele não vai livrar no final, ele já está livrando, tá? E por fim ele vai livrar da presença do pecado. Glorificação. Da presença do pecado. Aqui ele está livrando, Jesus, nosso Senhor, por meio do seu Santo Espírito, poderoso Espírito Santo, está livrando a mim e a você do poder do pecado. A cada dia que ele te dá força para você ser vitorioso. E não esqueça disso, irmãos, não esqueça disso. O Senhor vem quando vier me buscar, Ele não vai me livrar do poder do pecado, do desejo do pecado, não. Ai, eu estou desejando aquilo ali, aquele desespero, aquela coceira, aquela loucura. Não é isso não. Ele vai vir buscar quem ele já o livrou. Quem já livrou antes. E, né, então, assim, ele vai vir tirar aqui da presença de Satanás e do pecado. Do universo todo, né? Vai tirar, pronto. Agora e aí depois já sabe o que vai acontecer. Então, hoje é do poder do pecado. A cada dia, quando eu peço poder, Senhor, me ajuda, me fortaleça, né? Não é só pedir perdão não, viu, irmãos? Não é só pedir perdão pelo pecado não, tá? Porque nós ficamos viciados, com todo respeito, irmãos, ficamos viciados em só pedir perdão pelos pecados. Jesus deixa bem claro, quando a gente pega, sabe aquela oração modelo, né? Que a gente prefere repetir. E a oração do Pai Nosso, a gente prefere repetir. É uma oração muito forte, muito bonita. É uma oração padrão para todas as outras orações. Mas essa oração ali, a oração padrão, é para você saber qual é o objetivo da sua oração. Entendeu? Então, deixa bem claro ali. Se você ler lá, fazer o Pai Nosso está no seu santificado, seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que a pessoa está fazendo a vontade dele? Será que a pessoa está prestando o reino dele? Aí fala, o pão é o nosso de cada dia nos dai hoje, né? Aí, olha só, perdoe nossas dívidas, né? Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, assim que nos deve, né? Não nos deixe cair em tentação. Veja, está pedindo para Deus o quê? Livrar a pessoa durante a tentação. Me livre de pecar, Senhor. Não permita que eu peque. É isso que eu peço? É isso que muitos crentes hoje estão pedindo? Não. Está pedindo logo, não vou colocar livrar da tentação. Vou tirar o livro da tentação, jogar fora. E falar assim, perdoe meus pecados. É só isso que a gente fala. Então nós temos que pedir que o Senhor me livre. Eu tenho que pedir, Senhor, me livre. Você, meu irmão, tem que pedir, Senhor, me livre. Tá? Porque Ele vai livrar. Ele vai livrar aquele que quer ser liberto. Em 1 Pedro 5,8, lá descreve Satanás como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Sim. Então, 1 Pedro 5,8 descreve um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Né? Uma comparação muito apropriada com o que nós estudamos aqui hoje. Uhum. Né? Então, vai chegar um tempo também que o Senhor vai fechar a boca de Satanás, vai silenciar Satanás, mas não por um momento. Ele vai silenciar Satanás para sempre. Porque Satanás anda em derredor, acusando os filhos de Deus e buscando tragar os filhos de Deus. Então, da mesma forma que Deus fez com os leões ali que poderiam tragar e devorar Daniel, ele também vai fechar a boca de Satanás também no fim dos tempos também. Amém. Mas silenciar Satanás para sempre, vindicando o seu caráter através da vida dos filhos de Deus. Amém. Exatamente. Louvado seja E Deus. um texto que eu tenho aqui,
Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Sujeitar a Deus na temperança, na fidelidade, no comportamento, no vestimento, com quem casar, com como namorar e assim por diante. Esse sujeitar a Deus é isso aí, viu, irmãos? Amém. Amém. Irmão, que Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós, que nós possamos crescer na fé e vencer como Jesus venceu. Amém. Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Querido Senhor, muito obrigado, Pai querido, pela explanação da lição que tivemos nesse momento. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, a enfrentarmos esses leões que andam rodando as nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um que está ouvindo, que assistiu essa explanação, essa recapitulação da lição, ajudar repreendendo os leões que querem devorar a cada um dos servos teus, fechando a boca desses leões e vindicando o teu caráter em nossa vida, Senhor Deus. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, te pedimos e agradecemos sem merecimento, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.